Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, escritor e General Manager em futebol. E é sobre futebol que vamos falar. Amanhã, domingo, dia 29, às 11 horas da manhã, o Galo Mineiro, volta a campo contra o Tombense, fora de Belo Horizonte. E a dúvida para muitos comentaristas é se o Kudê vai manter a mesma equipe que iniciou a primeira rodada. Na minha opinião, o Kudê vai fazer exatamente o que nós já conversamos aqui no nosso canal. Seguir o canal é importante porque nem todos os dias vamos ficar repetindo o que achamos do Kudê, o que achamos do que o Galo vai apresentar no ano de 2023. Então o Kudê vai aproveitar o Campeonato Mineiro, o fraco Campeonato Mineiro, justamente para rodar o elenco que tem. Eu acho que o Campeonato Mineiro ele ficou muito desvalorizado com a desorganização da federação, que por incrível que pareça, ainda não tem os jogos realizados da primeira rodada, porque ainda existe ação dentro do Tribunal de Justiça Desportiva. É um absurdo. E para completar, o Mineirão, conhecido Mineirão, que foi construído com o dinheiro do torcedor, não foi construído para dar lucros ao Estado de Minas Gerais. Hoje o torcedor, principalmente aquele do Galo, que paga em dia como sócio, não sabe se vai assistir as partidas no Independência, porque a capacidade de lotação do Independência é bem menor do que o Mineirão. Então, o que acontece? No Mineirão, o Galo coloca 50, 60 mil pessoas. E no Independência, não passa de 26 mil pessoas. E o Galo na veia, como fica? E aí? E aí que eu pergunto ao torcedor, principalmente aquele torcedor que, de vez em quando, de cabeça quente, invade a cidade do Galo para exigir, né? Ou então, dentro do próprio estádio, com faixas. E por que esse mesmo torcedor não se junta com os outros torcedores de outros clubes e vão bater na porta do governador para perguntar ao governador: afinal de contas, o dinheiro que construiu o Mineirão é um dinheiro público. E por que tanta dificuldade? Por que preferência? O futebol foi dado preferência. Ninguém é contra shows, mas dar preferência a shows é acabar com o futebol mineiro. Então agora o futebol mineiro está refém ao governo do estado, porque não há a menor condição de ficar se curvando diante de shows. O estádio foi construído para futebol. Poderá sim acontecer shows. E não tem
tem a menor dúvida quanto a isso. Então eu pergunto ao torcedor que exige do dirigente, exige não sei o quê, e por que não faz uma caravana, os torcedores do futebol mineiro não fazem uma caravana e vai lá bater na porta do governador? Mas é aquilo que eu falei aqui várias vezes, normalmente o político eleito, na sua maioria, para governador, para prefeito, normalmente não gostam de futebol. Não gostam de futebol. Entendeu? Então, eu acho que o torcedor deveria bater na porta do governador e exigir, porque será um absurdo o Galo passando para outra fase ter que disputar a Libertadores fora de Belo Horizonte, fora do estado de Minas Gerais. Não é possível que vai levar uma Libertadores para dentro do Independência quando o Galo precisa faturar. É a minha opinião. E falando em Galo, tomamos conhecimento nas últimas horas que o Caleb poderá vestir a maravilhosa camisa do Fortaleza. Eu já falei aqui sobre a minha simpatia que eu tenho pelo Fortaleza, pelos serviços que eu prestei ao Fortaleza anos atrás. Eu acho que seria uma boa para o Caleb, porque lá ele vai dizer realmente o futebol que ele ainda não pôde apresentar no Galo. E sou contra aqueles que acham que não devem emprestar o Caleb. Eu acho que devem emprestar o Caleb. Eu acho. E o que se espera também é que o Galo intensifique um trabalho nas categorias de base, porque é um absurdo hoje você ter que improvisar o menino Rubens como lateral esquerdo, se estamos aí já há anos disputando campeonatos sub-20, campeonatos sub-15, e não tem um lateral esquerdo da base para ir para o principal, é um absurdo. O que se vê em outros clubes são garotos até de 17, 16 anos, 18 anos, preparados na base e já galgando os profissionais. O time dos profissionais que tem, por exemplo, 3 ou 4 da base, pode ter certeza, esses jogadores vão jogar por 6. Se forem 3, vão jogar por 6, porque vão honrar a camisa do clube que os lançou. Então, o Galo precisa olhar para a base, porque, por exemplo, nós temos aí o goleiro Matheus, mas eu acho que precisa de mais um goleiro. E por quê? Porque o Matheus já está aí há 2 anos sem ter chance. E não surgiu ninguém da base, então tem que arranjar um outro goleiro. Porque o campeonato mineiro é um campeonato realmente para treinamento, porque a própria Federação Mineira não dá bola para isso. Muda toda hora de data, não dá aquele certo conforto àquelas equipes que vão disputar no interior de Minas, porque encontram gramados em estado precaríssimo, entendeu? Agora mesmo, o Galo vai jogar contra o Tombense e, na minha opinião, o Galo tem que pensar exatamente na Libertadores, porque o futebol mineiro, na minha opinião, que tenho assistido a vários jogos pelo Brasil, olha, é o futebol mais violento que tem, principalmente quando joga o Galo na partida inicial do campeonato. Nos primeiros 5, 6 minutos só se viu pancada contra os jogadores do Galo. E veja, se o Galo não se preparar para a Libertadores,
com cuidado, o que vai adiantar ter no elenco jogadores como o Hulk, como o Pedrinho, né? E outros jogadores de alta categoria? A violência está existindo no futebol mineiro. Você não assiste uma partida de futebol mineiro com 10 minutos sem uma falta. É um absurdo. Isso também a torcida tinha que protestar, porque a torcida vai ao estádio e paga para ver um espetáculo. Não paga para ver jogadores sem condições de vestir uma camisa de um clube, simplesmente para bater no adversário, para poder anular o adversário com faltas. E imagine se na altura do campeonato um jogador como o Hulk, que é muito respeitado pelos adversários internacionais, se machucar. Não há condição, a mínima condição. E é isso aí, nós temos que pensar em melhorar o futebol mineiro. E começando pelo Mineirão. O Mineirão foi construído, repito, pela terceira vez hoje, com o nosso dinheiro, o dinheiro público. O Mineirão não é botequim para dar lucro. O Mineirão é do povo. O Mineirão é do povo. E muitas verbas que são desviadas e que ninguém cobra. Por que ninguém cobra? Ele vai cobrar exatamente do povo que frequenta o Mineirão? Não. O Mineirão é do povo. O Mineirão foi construído com dinheiro do povo. Então não foi feito para dar lucro. Então vamos bater na porta do governador Zema? Vamos. Ele precisa ouvir o povo. Eu não sei nem se o Zema jogou futebol, talvez não tenha jogado futebol, mas eu tenho certeza absoluta que o que ele está querendo é exatamente isso: conversar com o povo. Conversar com o povo. O Zema gosta de bater um papo com o povo. Eu conheço a família dele lá de Araxá. Eu gosto muito. A família é uma família muito educada. E o que ele está sentindo é falta de um papo com o povo. E quer conversar com o torcedor. Vá lá, bata na porta do Zema, porque será um absurdo os clubes mineiros terem que jogar no Independência e quando chegar a uma certa altura do ano, não tem mais grama. Não tem mais grama, porque se todos os clubes jogarem lá, principalmente os três clubes da capital, né? O que vai acontecer? O campeonato, os clubes mineiros vão jogar fora do estado. E isso não é bom. E o torcedor que paga a sua mensalidade, principalmente o Galo na veia, como é que fica? Aí está a minha opinião. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E espero que a minha opinião seja uma crítica construtiva às autoridades, que na maioria não sabe o que é uma bola de futebol e não sabe a importância do futebol para a sociedade. Bom dia mesmo.